ocasião que estamos aqui bastantes pessoas reunidas para lançar uma boa nova, o primeiro congresso da Biomed Lab, que será um momento único de formação e de evolução da nossa profissão. E para isso ninguém melhor do que o presidente do congresso para vos dar umas pequenas palavras sobre este grande acontecimento. Vamos aguardar só uns minutinhos. Muito boa noite a todos. É com enorme prazer que vos apresento o primeiro congresso da Biomed Lab. Apresento-me, meu nome é Fernando Mendes, alguns de vocês já me conhecem, mas mais importante que tudo, apresento-vos o congresso que vai marcar o ano 2023 na área das ciências biomédicas laboratoriais. Um conjunto de pessoas de norte a sul do país que acreditam nesta profissão que envolve as ciências biomédicas laboratoriais e envolve vários colegas que todos os dias desenvolvem a sua atividade a nível hospitalar, investigacional e na indústria, uniram-se à volta de um projeto, a Associação Portuguesa das Ciências Biomédicas Laboratoriais, e uniram-se também para vos apresentar um evento único, marcante na área das ciências biomédicas laboratoriais, onde abordaremos tópicos que todos os dias nós discutimos no âmbito da nossa profissão. Nós, enquanto biomédicos laboratoriais, debatemos, investigamos, fazemos diagnóstico e monitorizamos na área do cancro. A digitalização da saúde cada vez mais é uma realidade nos nossos serviços. A percepção da importância da investigação que nós fazemos desde a bancada até ao diagnóstico. A virologia, que realmente nos mudou a vida nos últimos 2 anos, e a transplantação serão alguns dos tópicos. Este evento é um evento de 3 dias, 10 a 12 de março, com cursos pré-congresso incluídos, que vocês podem verificar, que abordarão também eles áreas de conhecimentos, competências e aptidões na área das ciências biomédicas laboratoriais, e que foi desenhado, como vos disse, por uma equipa vasta, grande e unida, que em conjunto está a preparar este evento para vocês. Todos os destinos deverão ser em março para a Alfândega do Porto, onde durante 3 dias se iremos celebrar o orgulho que temos em pertencermos a esta profissão. Este momento é um momento também muito importante, porque é um momento em que oficialmente lançamos o site do Congresso, que tem toda a informação em detalhe sobre a localização, os elementos da comissão organizadora que refletem a importância das ciências biomédicas laboratoriais no panorama nacional, envolvendo pessoas, como disse, de norte a sul do país, assim como a comissão científica, com pessoas de provas dadas na profissão a nível científico e profissional. Aqui poderão, em detalhe, verificar já os palestrantes que irão estar connosco, e também terão acesso a informações detalhadas sobre os preços do Congresso, assim como procederem à inscrição. Este momento é um momento único de afirmação das ciências biomédicas laboratoriais em Portugal, uma profissão única, unida e com futuro. Portanto, sejam todos bem-vindos ao Porto. Em março, vamos partilhar o que fazemos em ciência, vamos ouvir, vamos aprender, vamos desenhar o futuro das ciências biomédicas laboratoriais. Sejam bem-vindos. Boa noite e desejo-vos um excelente webinar. Muito obrigada, professor Fernando, pelas suas palavras. Acho que ficámos todos esclarecidos e convencidos, não é? Portanto, agora o próximo passo será então aceder ao nosso site da Biomed Lab e inscrevermos no congresso o quanto antes. Até porque os cursos pré-congresso têm limite de vagas, portanto, se querem mesmo se inscrever num curso, corram e vão se inscrever no nosso congresso. Então, sem mais demoras, e para não arrastarmos aqui mais o tempo, vou passar então para apresentar, assim, vou fazer uma breve apresentação da Ana Sousa, que é licenciada em Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica, será a nossa primeira oradora. Neste momento é professora adjunta da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Bragança
E ela vai-nos falar um bocadinho aqui do seu percurso profissional, dos seus desafios e futuro, também para dar aqui um know-how e um conhecimento daquilo que poderemos ou não fazer dentro da nossa área. Portanto, Ana, fica à vontade e pode iniciar. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada primeiro por estarem aqui numa quarta-feira, não é? Pronto, depois de jantar, no meio da semana. A minha apresentação basicamente vai ser a apresentação do meu currículo, vocês vão ficar a saber tudo aquilo que eu fiz, o que é assim um bocadinho assustador, mas a ideia é toda a gente, e o meu primeiro slide tem exatamente a minha data de nascimento, para vocês perceberem que eu tenho 47 anos, e este ano eu decidi mudar a minha vida radicalmente, ok? Portanto, espero não ser maçador, vou aqui compartilhar a minha tela com vocês, para vocês perceberem o que é que eu fiz durante 27 anos de carreira, que é aquilo que eu tenho. Deixem-me só passar aqui. Pronto, então, exatamente como a Carolina disse, meu nome é Ana Sousa, eu sou mestrada, 47 anos, professora na Escola Superior de Saúde. Eu quando entrei o curso ainda nem sequer era superior, ok? Portanto, não é para dizer que sou velha, é só mesmo para dizer que tenho muita experiência. Portanto, o curso passou a bacharelato durante o primeiro ano, terminei-o em 95, em 2001 fiz a primeira leva de licenciatura. Depois concluí o meu mestrado em 2013 e resolvi fazer um mestrado um bocadinho fora da caixa, isto para vocês perceberem o que é. Já foi o tempo de que, se nós só estamos na área da anatomia ou na área das análises ou na área da virologia, fazer mestrados nessa área. Não, saiam da caixa. Portanto, eu resolvi fazer um mestrado em Gestão e Economia, nada mais, nada menos, na Faculdade de Economia. Foi um susto quando lá cheguei, porque era tudo gestores e administradores hospitalares, e eu pensei, bem, isto vai ser difícil, eu não me vou safar, ok? Pronto, tive uma gravidez pelo caminho, demorou um bocadinho mais a terminar o mestrado, mas terminei-o com muito orgulho. Sou aluna de doutoramento desde 2016 e agora vocês pensam assim, epá, fogo ainda? Não terminou? Pronto, eu mudei de tema, foi muito difícil o primeiro tema que eu escolhi e o Hugo está ali a rir-se porque a culpa também é dele. Portanto, o primeiro tema foi difícil, o segundo tema está para ser publicado o artigo, que está do lado dele, que é meu orientador, portanto, ele depois vai ter que se defender dessa parte também. E em janeiro de 2021 foi-me atribuído o título de especialista em ciências biomédicas laboratoriais, exatamente para depois poder concorrer, e vocês vão perceber isso, não é? Ao cargo que eu estou neste momento. O Politécnico permite isso, equivale a um doutoramento, se tivermos mais de 10 anos de experiência, pronto, e portanto eu contornei esta dificuldade em terminar o doutoramento, até porque a pandemia depois vai alterar bastante as coisas, com o título de especialista. Relativamente à certificação e estágios, que é uma coisa importante, não é? Portanto, nós fazemos o nosso estágio clínico, todos fazem, CBL, mas eu fiz estágios específicos para aprender um bocadinho de tudo, ok? Portanto, em 97 eu fiz um estágio em microscopia eletrónica no IPO do Porto, onde já trabalhava, fiz um estágio de citologia ginecológica com exame de proficiência pelo CAP no IPATIMUP, na altura com o professor Fernando Schmidt. Para quê? Para fazer o exame COIT, que quem faz screening sabe que tem que ter ou a certificação, ou deveria ter a certificação do IAC ou do COIT, e portanto eu resolvi fazer só a parte ginecológica na altura, porque já estava no mestrado e era muito complicado para mim conseguir fazer o internacional, que acabava por dar certificação para ver ginecológicos e não ginecológicos, e isto depois também vai ser um tema engraçado para a gente poder discutir no final, porque a ginecologia, exatamente por causa da biologia molecular, não é? Alterou-se e, portanto, acho que tem que haver uma aposta grande no screening do não ginecológico. Eu frequentei mais de 38 cursos, eu não vos vou dizer todos, na área da anatomia, na ginecologia, na virologia, muitos em Portugal, alguns fora. Por exemplo, o tutorial da FCS, o primeiro que foi na Croácia, foi incrível, aprendi imenso. Depois fiz uma outra versão no I3S.
Depois, este foi super importante porque foi sobre ginecologia no IPO, dado por pessoas que sabem muito, e portanto é assim, não tenham medo de se inscrever em cursos dados por médicos e aprender coisas médicas, porque assim, quanto mais formação nós tivermos e quanto melhores preparados estivermos, melhor acabamos por fazer. Em 2020, juntamente ali com o nosso amigo Hugo, fomos para Viena, passamos um frio desgraçado. Já se falava de Covid, ok? Isto foi em janeiro, já se falava de Covid, aliás, um dos palestrantes não esteve presente exatamente por uma reunião de emergência, e depois, em 2020, assisti ao 32º Congresso Internacional de HPV, pronto, este já online. Relativamente à investigação, e esta é uma parte super importante, e eu ia deixar isto para o fim, mas eu acho que nós, enquanto profissionais, nós não podemos só trabalhar, ok? Nós não somos ratos de laboratório, nós temos que ver, ou pensar que um dia mais tarde, e isto é um bocadinho o que eu transmito aos meus alunos e que transmito a vocês todos que me estão a ouvir. Nós não sabemos o dia da manhã, portanto, quanto mais ferramentas nós tivermos, melhor, ok? Mais oportunidades nós temos e crescemos, e temos sempre que ter projetos e objetivos, não nos acomodarmos em fazer sempre a mesma coisa. Portanto, eu colaborei em cerca de 22 projetos de investigação de teses de mestrado, de licenciatura, com a Universidade de Aveiro, com a Fernando Pessoa, a Católica, a Escola Superior de Saúde do Porto, a Escola Superior de Saúde de Bragança. Fui membro do grupo de investigação de patologia experimental desde 2000 a 2021, foi o meu grupo que me acolheu, que me ajudou no meu mestrado. Desde 2013 que colaboro, e depois mudei de campeonato quando passei para a virologia, não é? Pronto, o professor Rui Medeiros e ali o senhor Hugo também pescaram-me, portanto eu continuo a colaborar com outro grupo, mas neste momento eu sou membro do grupo de investigação de oncologia molecular e patologia viral do Centro de Investigação do Porto. Depois esta parte é uma parte muito gira, que o Hugo pode explicar até melhor que eu, porque nós fizemos uma parceria com a International Library Nanotechnology Laboratory para desenvolver um teste diagnóstico de Covid-19, ok? Que acabou por ser implementado porque teve excelentes resultados, e o Hugo depois, na apresentação dele, poderá falar-vos do que é que nós fizemos, mas foi extremamente importante. Relativamente a organizações e comissões profissionais, é assim, claro que vocês dizem, epá, nós temos que ter tempo para tudo, e sim, temos que ter tempo para a família e tempo para os amigos, mas também é importante nós diversificarmos aquilo que fazemos. Portanto, o meu primeiro congresso foi organizado em 1998, foi o Congresso Nacional de Técnicos de Anatomia Patológica, depois não teve mais edição nenhuma, esta foi a única. De 2016 a 2020 eu integrei a direção do curso de licenciatura em Ciências Biomédicas, mesmo estando só a tempo parcial. De 2016 a 2019 fiz parte do grupo de interesse da citologia da APTAP. Organizei o primeiro congresso de Ciências Biomédicas Laboratoriais, que foi aqui em Bragança, mais vocacionado para os estudantes. Organizei, ou melhor, fui presidente do congresso, do 28º Congresso Técnico de Anatomia Patológica, que teve lugar em Coimbra. Em 2017 e 2020 fiz parte da comissão científica do 2º e 3º congressos de CBL que aconteceram em Castelo Branco e Lisboa, e como vocês viram há bocado o Fernando a apresentar, eu sou presidente da comissão organizadora então do nosso famoso primeiro congresso da Biomed Lab, que eu conto com todos porque vai ser diferente, é o primeiro que integra tudo, vai ser super importante quem é da anatomia perceber o que é que se faz na parte das análises, o que é que se faz na parte da investigação, a virologia, e entender principalmente como é que todos nos podemos integrar, ok? E nós acabamos por achar que estamos todos compartimentados e não estamos, e o congresso vai servir também para vocês perceberem isso. É na Alfândega, portanto um lugar maravilhoso, convido todos a irem. Portanto, eu tenho mais de 28 artigos científicos publicados em diversas revistas, desculpa, 28 não, 30, peço desculpa, no slide anterior estava errado e eu acho que a seguir também está. De destacar a publicação de uma comunicação oral juntamente com o serviço em que revelou a importância da HPV em metástases de tumores primários pavimentosos. Depois, em 2019, publicamos com a anatomia patológica também os resultados da genotipagem do nosso rastreio até àquela data, de certeza que o Hugo depois também vai fazer um input sobre isto.
Relativamente a congressos e pósteres, que é outra coisa é importante nós também mostrarmos, não é? E irmos, e agora há muitas coisas online, portanto facilita mais porque não gastamos dinheiro, não é? Nas deslocações, mas eu assisti a mais de 42 congressos científicos, apresentei mais de 30 pósteres e comunicações orais. Portanto, já é assim, não vou dizer que sou velha, mas de facto já é muita experiência, não é? Pronto. Em 2018, com o Hugo também, levamos um póster ao Congresso Internacional da HPV na Austrália. Foi incrível conhecer o país, foi incrível o congresso, foi incrível ter um póster num congresso tão importante nesta área. Pronto, e o congresso era sobre os resultados referentes à distribuição dos diferentes genótipos da HPV na região norte de Portugal. Em 2019, eu vou passar a minha apresentação a meter-me com o Hugo, porque depois ele vai se meter comigo. Então é assim, eu vou-vos explicar. Em 2019 eu apresentei uma comunicação oral no 22º Congresso da Sociedade Europeia de Virologia, em Copenhaga. E eu disse assim, olha, eu vou submeter um póster. E de repente eu recebo um e-mail a dizer que eu tinha sido selecionada para uma comunicação oral e resolvi perguntar algo assim, eu não estou a perceber, eles enganaram-se porque eu submeti um póster. E eu disse, não, eu submeti o teu trabalho como para uma comunicação oral. E, portanto, eu entrei em pânico, ok? Porque isto tinha sido um trabalho feito no âmbito da área de investigação aqui em cima com os alunos da Escola de Bragança, sobre a metodologia de autocolheita e de facto assim, os resultados foram tão interessantes e eu depois vi-me em pânico porque fazer uma apresentação num congresso internacional e ter que falar em inglês foi complicado, portanto não o conseguia sem o Hugo e foi ele que me pegou esta enorme rasteira, mas foi excelente, foi extraordinário, correu lindamente, foi uma experiência extraordinária que acho que ninguém tenha medo de ter que falar em inglês, faz exatamente igual a falar em português. Relativamente à minha experiência profissional em si, eu comecei a 1 de agosto de 95 no Serviço de Anatomia Patológica do IPO do Porto, e depois, assim, eu sou tipo canivete suíço, como diz o meu filho do meio, que eu tenho 3 filhos, né? Ele diz que eu faço tudo e, portanto, de 2008 a 2016 eu estive na área da histologia. Depois eu comecei a pensar, ok, pronto, isto é interessante, nós cortamos, percebemos, não é? Já fazíamos algum controle de qualidade, da coloração, dos tecidos, mas eu pensei, eu queria mais, não é? Pronto, em 97 eu decidi que queria aprender microscopia eletrónica e foi extraordinário, é difícil, agora está outra vez em uso, teve muito tempo em desuso, pronto. Imunocitoquímica mais virado para a área da investigação e depois aquilo que me apaixonou mesmo, eu não posso mentir, até ir para a virologia, foi a citologia, ok? A citologia ginecológica, nomeadamente o screening, e que eu estive desde 98 a 2008. Fui gestora de risco local, porque pronto, parte super importante, eu digo isto muitas vezes, foi muito giro, aprendi imenso, aprendi efetivamente quais são as boas práticas e aquilo que deve ser feito num serviço e de qualidade e principalmente, e isto foi uma dificuldade, e se alguém estiver aqui a assistir que seja do IPO vai perceber, e os outros hospitais vão se rever nisso, é muito difícil quando há um corte ou uma picada, a maior parte das pessoas só para preencher os papéis e fazer, não querem fazer uma notificação de risco. É extremamente importante, não é? Porque, pronto, para melhorarmos, para tentarmos sermos mais eficazes, nós temos que saber quais são os riscos que existem nos serviços. Em 2015 eu fui convidada, não é? Pronto, e aí é o Alexandre, que eu sei que ele está a assistir, que me ligou a dizer, epá, vai-te ligar uma amiga com um projeto, e eu pensei, pronto, deve ser alguma coisa de investigação. Quando ela me diz, olha, não queres vir dar aulas para Bragança e eu a morar no Porto, eu pensei, meu Deus, ela está tola. Ok, está bem, vamos lá, eu mando o currículo, se calhar até nem me chamam, pronto, não, ok, chamaram. Em 2015 eu comecei, não é? Bragança tinha o curso de análise, foi aprovado pela A3ES o curso de CBL e, portanto, eu passei a dar citopatologia 1 e 2, investigação 1 e 2 e colaborava no estágio clínico 2, que é o que confere aqui em cima a área da anatomia patológica.
Em 2022 dá-se assim a viragem, não é? Eu concorri, abriu uma vaga, e, portanto eu passei a professora adjunto da Escola Superior de Saúde. Sou neste momento regente da Citopatologia 1 e 2, docente na Investigação 1 e 2, regente de Estágio Clínico 1 e 2, docente do CTESP Bioanálise e Controle, que também foi um desafio proposto este ano e foi muito interessante, porque, pronto, preparar, há muitos anos que eu dou as mesmas aulas, não é? Ou as mesmas cadeiras e, portanto, vou sempre atualizando, mas começar uma cadeira do zero tem sido um desafio, mas muito interessante. Relativamente à minha experiência profissional, com o Covid, eu fui convidada para ser diretora-geral de uma empresa que só fazia testes Covid, ok? A POC Medical Care, sediada no Porto. E teve tanto sucesso que eu me mantenho, que neste momento deixamos de ser POC Medical Care e somos CESP Home Care. Isto para dizer que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Pronto. Eu saí da anatomia patológica e passei para a virologia, e, portanto, como eu já tinha experiência em gestor de risco e é um papel muito burocrático, ninguém o quer fazer, não é, Hugo? Eu passei basicamente fui voluntária mais ou menos à força para ser gestora de risco da virologia e da microbiologia na altura, porque o serviço fica no mesmo piso. Em 2020 fiz parte da equipa que fez a avaliação e a implementação das regras de biossegurança para a detecção do SARS-CoV no serviço de virologia. Demoramos algum tempo, tivemos que melhorar muita coisa, estabelecer procedimentos, mas foi uma fase difícil para todos, de certeza. Pronto. Passei dos HPVs, e que vocês vão ver um bocadinho à frente, para o Covid, porque o HPV parou, não é? Aliás, o mundo parou quando o Covid apareceu, e portanto eu passei a fazer primeiro Biologia Molecular na Unilabs e pouco depois no IPO. E então assim a mudança e que dá mote para depois o poder falar. Em 2016 o rastreio do cancro do colo do útero era feito por citologia diagnóstica com reflexo com HPV, mas nós não estávamos a conseguir, a anatomia patológica não estava a conseguir dar saída e portanto a hipótese foi propor à virologia que pudesse ser feita a detecção de HPV e isto já era feito noutros países e o Hugo vai explicar isso, e portanto o diretor da anatomia patológica, na altura o professor Rui Henrique, achou que se calhar era uma hipótese. A virologia aceitou, mas pediu mandobra e, portanto, fui eu que fui destacada, porque eu já tinha alguma experiência da privada de fazer, a metodologia não era igual, mas era mais ou menos, e, portanto, fui eu que fui. Não conhecia o Hugo, conhecia o professor Rui Medeiros há muitos, muitos anos, o Hugo tinha falado com ele 2 vezes e, portanto, foi assim interessante, vá. Nós começamos com 50 amostras dia, fomos aumentando, não é? Depois o Hugo há de dizer quantas é que fazem neste momento, ou qual foi o máximo, porque eles atingiram o máximo, eu já não estava no serviço, não é? Mas pronto, enquanto eu estive, nós chegamos a fazer 564 amostras por dia, eu e o Hugo. Não havia mais ninguém, ok? Portanto, éramos só os dois e os equipamentos a trabalhar connosco para fazer e eram feitas e validadas. Portanto, basicamente foi isto. O que é que nós fomos fazendo conjuntamente? Melhoramos o protocolo de extração da HPV em parafina, que nós fazíamos quer para o Serviço de Anatomia Patológica do IPO, quer para o Hospital de São João. Conseguimos melhorar e otimizar o nosso funcionamento com a integração informática do rastreio de cancro de colo do útero dos resultados diretamente no programa da anatomia patológica, porque isto em termos informáticos a virologia tinha uma plataforma, a anatomia tinha outra, mas era a anatomia que fazia o reporte aos doentes. Pronto, conseguimos aqui de uma forma mais ou menos célere conseguir melhorar isto, também foi importante. E depois, em maio de 2019, passei também a poder fazer validação laboratorial como TSDT dos resultados de genotipagem, que até então eram só os médicos ou os técnicos superiores. Pronto, o que é que acontece, não é? Eu tive que ter aval ali assim do Sr. Professor Hugo, que fez o elogio que ele na altura, e eu vou ter que dizer isto, Hugo, desculpa, não é? Quando eu cheguei lá, a minha dificuldade, e não tem nada a ver com ele, porque nós hoje em dia somos melhores amigos,
Aquilo que eu disse ao Hugo foi, pá, eu se faço, eu quero validar, porque eu não faço eu não faço o procedimento de bancada e depois no fim eu não entendo qual é o resultado, eu quero validar. E o Hugo dizia, pá, pronto, ok, nós fazíamos validação manual, porque depois imaginem, e quem faz screening e passou por esta transformação, era nós olharmos para as células e saber se lá tinha lesão, para depois um programa que me dizia que era positivo ou negativo, não é? E portanto eu só lhe dizia assim, então mas isso escapa alguma coisa? Portanto, tudo nós fazemos dupla, vocês fazem, eu já não estou lá, mas pronto, é como se estivesse. Fazemos uma validação dupla. Primeiro, manual, entre aspas, não é? Portanto, nós vemos a curva, se há um pico que duvidamos, nós repetimos. E, portanto, isso foi muito engraçado, esta nossa discussão minha e do Hugo, que foi, o Hugo era preto e branco e eu estava sempre no cinzento, não é? Portanto, o Hugo dizia, não, se é negativo, se é positivo, é positivo. E eu dizia, pá, não, porque depois a mulher com este algoritmo só volta daqui a 5 anos. E isso não é bem negativo, pronto, portanto acho que foi um input muito bom dos dois lados. Elogio do ano foi ao final do primeiro mês o Hugo dizer, ok, tu consegues ler a coisa tão bem quanto eu, portanto se tiveres que validar, eu acho que tu consegues e é o único elogio que eu te digo durante este ano porque eu sou da 1, pronto, foi basicamente aquilo que eu ouvi. Pronto, fomos pioneiros, ok, houve quem nos chamasse malucos, ricos, que achávamos que morávamos num país de ricos. Eu conto isto muitas vezes. A primeira reunião que houve para a apresentação de resultados, o diretor de um hospital, eu só não lhe atirei com um sapato à cabeça porque, pronto, enfim, porque ele só dizia, HPV, biologia molecular, isto é caríssimo, mas vocês estão todos tolos. Pronto, mas o que é certo é que assim, nós conseguimos comprovar que efetivamente com a pesquisa do HPV conseguíamos fazer a diferença, fazíamos muito mais serviço em muito menos tempo. E, portanto, provamos à ARS que a genotipagem com citologia reflexa era fiável, rápida, e inclusive é mais barata, apesar de que toda a gente pudesse pensar o contrário. Em 2017, a prova disso foi o despacho em Diário da República, que passa o rastreio em Portugal para pesquisa de HPV como teste primário. Depois... nós somos técnicos, mas eu não posso deixar de falar do meu lado solidário e a minha postura e pronto. Acho que é sempre importante nós darmos algum input e neste caso o IPO. Eu gosto de me envolver em projetos solidários que não me trazem valor monetário, mas que me deixam de coração. E em 2014, exatamente no dia em que a minha filha fazia anos, eu comecei uma campanha para aumentar, porque nesta fase o governo tinha retirado a isenção a quem dava sangue, e o IPO tem muita falta de sangue, não é? Porque não são só os hospitais centrais com os politraumatizados, uma cirurgia ao estômago é capaz de usar 4 ou 5 ou até mais unidades de sangue, pode chegar a usar 10. Pronto, portanto, a parte interessante foi a primeira e a única vez que nós conseguimos juntar o IPO de Lisboa e o IPO do Porto numa campanha. Só não foi o IPO de Coimbra porque ele não tem serviço de sangue. Nós conseguimos, o objetivo era fazer uma semana melhor do que a melhor semana no ano anterior, nós triplicamos isso, ok? Pronto. Na altura a campanha foi digna de menção honrosa à minha pessoa, foi a única vez que isso apareceu como feita uma pessoa singular, pelo Conselho de Administração, e depois repetimos a campanha outra vez em 2015. Portanto, basicamente, o que é que eu sou? Profissional de saúde, porque 27 anos de serviço ao doente não desaparecem e continuo, Professora com paixão pelo ensino e transmissão do conhecimento, porque é isso que eu tento e digo isso aos meus alunos, não é? O que sabemos só tem valor se o partilharmos, não o guardarmos para nós. E eu pessoa, sou mãe, sou filha, sou solidária, sou amiga de quem merece. Todos os dias aprendo, me reinvento, ensino, cresço e principalmente agradeço por todas as oportunidades que surgem na minha vida. E pronto, esta sou eu. Obrigada por me terem ouvido. Muito obrigada, Ana, por esta excelente apresentação. É realmente bastante motivador ouvi-la e o seu percurso e o quão é importante aceitarmos os desafios ao longo da nossa vida profissional e sermos ambiciosos. Portanto, muito obrigada. É assim, eu aconselho a todos os participantes que queiram fazer perguntas diretamente à Ana, coloquem no chat
Eu talvez sugeria passarmos para a apresentação do Hugo, e também tem algumas questões que gostaria de colocar, mas talvez deixaríamos tudo para o final e assim fazíamos uma discussão conjunta, um brainstorm, conversamos todos de forma mais informal e assim também dá tempo dos participantes escreverem as perguntas ao longo da apresentação do Hugo e irmos todos pensando sobre o assunto. Então, sem mais demoras, vou passar a apresentar o de Sousa, que é técnico superior no Serviço de Patologia Clínica do IPO do Porto. Como a Ana falou ao longo da sua apresentação, foram colegas durante bastante tempo no Serviço de Virologia. O Hugo é responsável pelo teste do HPV, no rastreio do cancro do colo do útero, e também neste momento é coordenador da unidade de ensaios clínicos de fase precoce. Portanto, Hugo, passo a palavra e desejo-te uma boa apresentação. Olá, muito boa noite a todos. Olá, Carolina, muito obrigado pela introdução. Queria só fazer uma pequena correção. Eu não sou o coordenador da unidade, sou um coordenador na unidade de ensaios clínicos de fase precoce. Bem, eu queria começar só por agradecer a todos, agradecer pelo convite para estar presente hoje para fazer aqui uma pequena apresentação. E começar por dizer que a minha relação é tão boa com a Ana Sousa que ela acabou por estragar por completo todo o plano que eu tinha para fazer da apresentação, porque a apresentação que eu preparei não tinha rigorosamente nada a ver com o que ela esteve a falar e com aquelas coisas que ela me pediu para comentar, mas eu vou aproveitar para fazer esses comentários no final da nossa apresentação. Carolina, eu pedia só autorização para poder partilhar a minha apresentação, que não me está aqui a aparecer. Não sei se conseguem dar-me acesso. Bem, enquanto aguardamos, eu queria só dizer a minha formação inicial é como uma licenciatura em microbiologia, depois fiz um mestrado em oncologia e um doutoramento em ciências biomédicas e a meio do doutoramento acabei por também entrar no curso de medicina, portanto eu também sou médico, apesar de não trabalhar no IPO como médico e a grande parte do meu trabalho durante uma semana é como técnico superior de saúde, quer que ele seja no âmbito do diagnóstico laboratorial, quer ele seja também no âmbito agora dos ensaios clínicos. Essa é a grande parte do meu trabalho. Em termos de atividade, eu neste momento estou no IPO com essas funções, dou aulas também no ISAV como professor responsável pela cadeira de patologias médicas e patologia geral, portanto ao curso de enfermagem e a outros cursos, fisioterapia também, e desde há umas semanas atrás sou também professor da Faculdade de Farmácia no mestrado em análises clínicas, aqui é da Faculdade de Farmácia da Universidade de Porto, onde sou um dos professores que dá a unidade curricular de Virologia. Ora, muito bem. Ainda não tenho autorização para poder partilhar a apresentação, Ainda não está Carolina? disponível? Não. Tente lá agora, ver se já... Aquela não me aparece aqui a opção. Supostamente dá. Já me apareceu agora. Okay, já vou partilhar. Tá. Espero que estejam a ver agora uma apresentação. Conseguem ver agora o ecrã? Sim, Muito bem. Pronto, então eu vou fazer então a apresentação que eu tinha planeado em função do tema que tínhamos descrito, que achei que era mais interessante do que falar do meu currículo, como a Ana acabou por fazer, e bem, porque acho que é importante mostrar estes percursos alternativos que as pessoas têm dentro das suas profissões. Nós não somos aquilo que a profissão diz que nós somos aquilo que queremos fazer com a profissão. Isso é muitíssimo importante e acho que é dos conselhos que nós podemos utilizar mais. Mas a ideia desta minha apresentação era falar-vos um bocadinho de como a biologia molecular mudou
aquilo que nós vemos do cancro e como é que isso vai mudar no futuro, e dessa forma também chamar-vos e dar-vos algumas das áreas que são as áreas novas de trabalho, seja ele de investigação, seja de diagnóstico, seja de desenvolvimento de tecnologia, e portanto nós temos que estar todos envolvidos nesse tipo de atividades. Assim, uma breve resenha sobre alguns momentos muito importantes da história do cancro. Peço desculpa, os slides vão estar em inglês, porque eu tenho, por teimosia, tentar que as coisas sejam mais internacionais. Não é que não tem a ver com nada de mais, mas às vezes é mais fácil porque podemos ter sempre pessoas de outras línguas a ver as nossas apresentações. E eu queria chamar só a atenção só para alguns fatos das descobertas relacionadas com o cancro, que são importantes para a evolução que nós temos hoje em dia. Seja ele desde a descoberta do papel da hereditariedade no cancro, desde a descoberta da utilização dos raios-x, a própria descoberta do teste Papa Nicolau e a sua implementação, que fez com que de facto nós começássemos a ter um teste de rastreio para cancro com uma eficácia considerável, e que isso tem um impacto muito grande em termos de saúde pública. A descoberta do impacto do tabaco no cancro, a descoberta da utilidade da quimioterapia, a descoberta de genéticas, como o caso do cromossoma Filadélfia, com o seu impacto no desenvolvimento de leucemia, a associação entre vírus e cancro, que é uma das áreas que eu mais gosto e que é aquela área em que eu trabalho particularmente, que é a relação entre vírus e cancro, particularmente o HPV e o vírus de Epstein-Barr, são as duas áreas que eu trabalho mais. Mas também não podemos esquecer de alguns fatores muito importantes. A descoberta da P53 em 1979 veio dar uma lógica àquilo que nós sabemos do cancro. Se passamos a perceber bem quais eram alguns dos mecanismos que estavam por trás dos processos de desenvolvimento dos cancros, e isso trouxe-nos novas abordagens, portanto, novos métodos em que nós podíamos precisar e perceber como é que nós podíamos tentar parar o cancro, por exemplo, em termos de abordagem e tratamento. Outro dos genes muito importantes, a proteína do retinoblastoma, também como um importante regulador do ciclo celular. Depois, já na década de 90, começamos a ter o desenvolvimento de terapêuticas novas, as terapêuticas chamadas terapêuticas dirigidas, com o rituximab, com o trastuzumab, com outros fármacos que começaram a aparecer, em que o objetivo já era tratar o cancro que tem uma alteração genética por trás que nós podemos trabalhar. E isso começa também a ser muito vertido aqui com este aspecto descrito por Anna Weisenberg em 2000, que era os hallmarks of cancer, portanto, quais são as marcas do cancro. E eu vou passar um bocadinho na minha apresentação a falar um bocadinho disto, porque houve uma evolução daquilo que nós sabíamos sobre o cancro, e essa evolução trouxe-nos coisas, à medida que os anos passam, novas concepções, novos conhecimentos em cima daquilo que já tínhamos para trás. Não podendo também esquecer de que em 2006 nós tivemos também uma primeira vacina especificamente desenhada para prevenir um cancro, que era a vacina contra o HPV, a Gardasil, que foi utilizada para prevenir o HPV-16 e o cancro do colo do útero em particular, mas também agora sabemos nós todos os cancros associados ao HPV. E de facto esta é uma revolução muito grande em termos de abordagem para a prevenção de cancro, que passamos a podê-la prevenir com uma vacina. Isto às vezes as pessoas também não têm a noção disso. E por fim, dizer que desde 2014 para a frente, já antes, mas começou em grande escala em 2014, nós começamos a tentar perceber todas as alterações que estão por trás dos mecanismos de desenvolvimento de cancro e de que forma é que elas podem ser manipuladas ou utilizadas com o efeito de termos uma prevenção eficaz. Esta é só mais uma timeline, só para nos mostrar aqui a decalagem de tempo entre aquilo que nós tínhamos a noção sobre as bases genéticas do cancro que começaram no início do século XX e tudo aquilo que nós temos hoje, mais de 100 anos depois, em que nós sabemos que, de facto,
por trás de cada célula cancerígena há sempre uma alteração genética e há sempre uma alteração que leva ao seu desenvolvimento daquele tumor. Quais então é que são aquelas marcas importantes do cancro e aquilo que começou por ser descrito em 2000 e que foi tendo algumas adaptações, algumas introduções de novos conceitos. A primeira coisa que nós sabíamos é que as células cancerígenas resistiam à morte, portanto, elas não morriam. E há vários trabalhos muito interessantes. E eu não sei se vocês têm a noção, mas das primeiras descobertas relacionadas com esta questão das células cancerígenas serem imortais, e uma das primeiras formas disto ser de facto constatado e demonstrado foi com a linha celular HeLa, que era uma linha celular de um tumor do colo do útero com HPV-18. Há uma história muito, muito interessante por trás dessa linha celular, que é na verdade a primeira linha celular tumoral humana, e que praticamente todos os laboratórios do mundo trabalharam com ela, porque era a primeira linha celular que permitia ter células humanas imortalizadas naturalmente e, portanto, acabavam por termos essa capacidade de estudar melhor aqueles processos. E isso era porque nós sabíamos que, de facto, essas células cancerígenas resistiam à morte. Depois também porque nós sabíamos que, para além de elas resistirem à morte, elas tinham um estímulo contínuo de proliferação. Portanto, havia mecanismos que faziam com que as células de cancro, para além de não morrerem, também se multiplicassem. E ao multiplicarem-se, também houvesse uma invasão da resposta imunológica. Nós, na verdade, sabemos hoje, e agora temos uma noção um bocadinho mais real daquilo que é o impacto da imunologia nas doenças. Sabemos que nós precisamos de um sistema imunitário eficaz e realmente ativo para que a prevenção das doenças seja feita de forma correta. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que o nosso sistema imunitário, se estiver ativo, ele vai acabar por impedir o desenvolvimento de cancro. E o que acaba por acontecer é que as células cancerígenas têm mecanismos para evadir esses mecanismos do sistema imunitário. E hoje em dia, e eu no fim abordo isso muito, muito subtilmente, nós temos cada vez mais a imunoterapia ou os mecanismos de regulação dos checkpoints imunitários como as novas terapêuticas-alvo. Isto é, basicamente, nós queremos voltar a dar ao sistema imunitário a capacidade de lutar contra os tumores. Depois, as capacidades que as células têm para além de se continuarem a crescer, atravessarem as barreiras anatómicas dos diferentes tecidos e poderem invadir os tecidos adjacentes, multiplicarem-se e fazerem o processo de metastização da disseminação da doença à distância. Por fim, também a questão da angiogênese. Nós sabemos que os tumores precisam de um aporte energético muito grande e esse aporte energético é dado também pelo oxigênio e, portanto, nós para isso precisamos ter vasos sanguíneos a chegar ao tumor. E já existem terapêuticas desenvolvidas para suprimir a produção de vasos sanguíneos que vão fazer com que o tumor possa crescer mais rapidamente. Portanto, estes 6 mecanismos, portanto, a questão da imortalidade, da resistência à morte, da proliferação contínua, a evasão à resposta imunitária, a capacidade de invasão e angiogênese eram a base daquilo que nós sabíamos do cancro. Mas mais tarde, nós passamos a atualizar este conhecimento com algumas questões que nós passamos a conhecer um bocadinho melhor. Por um lado, aquela questão que eu estava já a dizer há bocado da parte energética. O tumor precisa de energia para se crescer. E, portanto, há aquilo que nós chamamos o metabolismo do próprio tumor, aquilo que acontece dentro dos tecidos e dentro dos tumores, que faz com que os tumores possam, na verdade, crescer mais e serem muito mais ativos. Depois, outro fator de não só que os tumores tinham de evitar a vigilância imunológica, mas também de bloquear a capacidade que o sistema imunitário tinha de eliminar as suas células, ok? Portanto, estes são os tais checkpoints imunológicos que nós hoje em dia transformamos mais. Depois, outra coisa que passamos a conhecer é que
o tumor também era promovido pela inflamação. E isso nós até que sabíamos um bocadinho bem da história do cancro gástrico, em que sabíamos que a gastrite crónica, portanto a inflamação crónica, era um fator de risco para o desenvolvimento de neoplasias. E portanto nós passámos a perceber que os tecidos, quando estão sujeitos a um estado inflamatório contínuo, o benefício para o tecido é pior, portanto acaba por ser um prejuízo maior que os tecidos têm. E a outra questão que surge muito de um conceito que se transformou nos últimos 20 anos. Nós, há 20 anos atrás, tínhamos a noção de que os tumores tinham aquilo que nós chamamos de uma origem única numa célula. Portanto, o tumor crescia a partir de uma única célula e essa célula era aquela que era a mãe do tumor e todas as células que se fossem multiplicadas daquela célula tumoral inicial eram exatamente iguais. E hoje nós sabemos que isso não é verdade. Não é verdade porque essa questão de termos os tumores com uma alta capacidade de proliferação e com o bloqueio da apoptose, eles vão acumular erros muito mais rapidamente no processo de multiplicação. E, portanto, as células que nascem a partir da célula-mãe já não são iguais e têm aquilo que nós chamamos de instabilidade genómica e uma alta taxa de mutagênese. Okay? E, portanto, isso faz com que aqueles tumores, os tumores são diferentes daquilo que eram inicialmente. Mais recentemente, já houve a introdução ainda de outras questões que começam a ganhar aqui algum estado, algum impacto, nomeadamente as alterações fenotípicas das nossas células. Portanto, as células não são todas iguais e elas vão tendo algumas alterações em função do local onde estão. E, portanto, nós podemos fazer uma alteração do fenótipo da célula. O tumor pode ter um estado mais agressivo ou menos agressivo em função também do local onde está e em função daquilo que é, aquilo que ele sente, aquilo que nós chamamos do microambiente tumoral. Depois sabemos também que existe a epigenética que surgiu na década de 90 como os primeiros estudos relacionados com a forma de regular, não geneticamente diretamente, não pela expressão dos genes, mas uma forma de regular a expressão dos genes também, que permite que as nossas células já estejam programadas para ter um determinado comportamento e, no caso dos tumores, há uma reprogramação epigenética que vai fazer com que eles acabem por ter uma atividade diferente. A ativação das células senescentes também é outro processo que tem vindo a ser estudado e eu gostava de dar aqui ênfase a um fator que hoje em dia tem sido estudado e nos últimos, provavelmente nos últimos 7 anos tem tido um impacto muito grande e é uma das áreas nas quais eu também estou bastante interessado neste momento em estudar, que é a questão do microbioma. Nós sabemos que nós somos hoje mais bactérias, ou nós temos mais bactérias no nosso corpo do que propriamente células. E na verdade aquilo que sabemos também é que é preciso que haja uma homeostasia entre os tecidos, entre os diferentes micro-organismos, para que não haja desregulação. E, portanto, nós sabemos que há alterações do microbioma de determinados locais que vão potenciar o desenvolvimento de cancro. E é isso que é muitíssimo importante. Nós sabemos que o microbioma vaginal, o microbioma da pele, do intestino, do pulmão, da cavidade oral e o microbioma tumoral vão dar origem a alterações nas células e, portanto, vão acabar por regular os processos de transformação celular. O que é importante, então, termos a noção disto? É que estes mecanismos todos são todos áreas potenciais de interesse e abrem aqui portas para que toda a gente possa fazer ou investigação, ou desenvolvimento de tecnologia, ou também treino e formação em algumas destas coisas. Aquele percurso, e vou só agora abrir aqui um parênteses para comentar a questão do percurso da Ana, que às vezes pode parecer assim um bocadinho erróneo, porque não segue uma linha contínua, é aquilo que nós também precisamos de fazer quando nós começamos a estudar melhor o cancro. É porque nós percebemos que isto é uma questão evolutiva, ok? É uma questão de transformação ao tempo. Das coisas novas. A velocidade do conhecimento científico relacionado com o cancro é muito rápido. Nós temos que estar nestes que temos informação que tínhamos
há 20 anos e provavelmente não teremos. Estamos a ouvi-lo um bocadinho mal agora, não sei se pode ser novamente alguma interferência. Continua com alguns cortes. Vou tentar falar mais devagarinho. Há certas alturas a gente melhora, sim. Não sei se até pode ser só eu, mas penso que não. Espero que não haja nenhum corte aqui. A apresentação Continua com alguns. Conseguem ouvir? Sim, agora está melhor. Okay. Pronto. O que eu queria chamar a atenção é que, de facto, estas descobertas do e voltamos a ouvir muito mal. Não sei se... tem aqui algumas pessoas a dizer que também é geral. Ou seja, que... Ok. E agora está-me a ouvir melhor? É que eu agora tenho está indicação perfeito. que a rede está perfeita. Ok, é isso mesmo. Agora está. Obrigada. Ok, vamos ver se não há aqui nenhuma falha. Pronto. O que eu estava a dizer então é que a questão aqui das novas terapêuticas, desta informação que nós temos no nosso banco, vai ser útil. E, portanto, nós, utilizando todos aqueles mecanismos que estivemos a falar há pouco, estão a ser desenvolvidos fármacos nessas áreas todas. E nós precisamos de técnicas para a sua descoberta. Portanto, a anatomia patológica, e a Ana sabe muito bem disso, e vocês todos, muitos de vocês também sabem disso, é útil para o diagnóstico de algumas alterações, quer elas sejam genéticas propriamente, quer sejam ao nível da expressão de proteínas, que vão ser os verdadeiros marcadores da atividade da doença. E, portanto, isso vai ser útil cada vez mais. Portanto, nós, nos últimos 20 anos, tivemos um desenvolvimento gigantesco de novos fármacos, com base em alterações e mutações que existem já perfeitamente descritas e que têm aumentado significativamente a abordagem e as hipóteses de tratamento para os doentes com cancro. Aquilo que será o futuro, os próximos slides versam um bocadinho sobre isso, é aquilo que nós queremos fazer do cancro, que é nós sermos capazes de identificar quais são as mutações específicas e de desenvolver terapêuticas específicas alvo para esses determinados mutações. E isso é feito com base na questão da medicina personalizada. Nós hoje temos técnicas de sequenciação que nos vão permitir estudar bem os tumores, estudar a tal variabilidade tumoral, que ela agora não é a monoclonalidade, mas a policlonalidade dos tumores, perceber que eles não são uma massa homogénea, perceber quais são as alterações que vão evoluindo dentro dos tumores. E com isso nós temos o desenvolvimento das novas tecnologias, em que nós queremos fazer o estudo do tumor ou das metástases do tumor, utilizar diferentes tipos de amostras e chegar à identificação das moléculas-alvo que possam ser utilizadas no tratamento. Os desafios estão relacionados também com aquilo que nós temos, que é perceber que, de facto, não há uma clonalidade, que há uma mudança muito grande no tumor em função do tipo de células que lá existem, que há reprogramação tumoral e, por fim, dizer que, de facto, nós vamos ter um desafio muito grande, que é transportar todo o conhecimento que nós temos a nível laboratorial para a clínica. Portanto, a rapidez com que nós vamos precisar de passar toda a informação que recebemos daquilo que conhecemos, daquilo que estudamos dos tumores, nós temos que ser capazes de passar essa informação cada vez mais rapidamente para o médico que vai tratar o doente, porque na verdade é isso que importa. Portanto, este é um desafio que fica para todos nós como profissionais de saúde que trabalhamos numa área relacionada com o cancro, é contribuir para que haja uma maior rapidez no desenvolvimento destas tecnologias e na sua implementação, está bem?
E esta era a apresentação que eu tinha preparada. E que, como eu disse de início, a Ana estragou por completo, porque ela falou de uma coisa completamente diferente, mas eu já estou habituado que a minha relação com a Ana Sousa é assim, ela estraga muitas das coisas que estão a correr bem, estou a brincar, pelo contrário, ela tem sido um prazer trabalhar com ela, mas aquilo que eu achei que era importante era dar-vos esta perspectiva de que o rumo da nossa carreira como profissionais de saúde está a mudar. E, portanto, e que isso é útil para o futuro e que seja uma forma de nós termos uma carreira mais vocacionada para áreas diferentes. Muito obrigado. Muito obrigada pela excelente apresentação. Penso que todos que estamos aqui participantes e eu mesmo sermos mais ricos, aprendemos bastante, se eu por mim falo. Acho que foram complementares, a Ana ficou-se um bocadinho mais no percurso, que também é relevante para nós, e o Hugo nesta parte mais científica. O que gera agora aqui bastantes questões. Eu vou começar por algumas questões que já colocaram a Ana. Deixe-me só cá ver então. Ok. Então, o Nuno Teixeira pergunta qual foi a sua motivação para uma pessoa que, ele refere aqui de CBL, mas passo a corrigir que a Ana é licenciada em Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica, embora não pareça, que é um ponto curioso que já lá vamos chegar, eu também tenho algumas questões. Mas ele questiona, então, com uma licenciatura assim, qual foi a motivação para tirar um mestrado em Gestão e Economia? Se tinha algum objetivo maior, específico para esse mestrado, ou se foi mesmo por ser uma questão fora da caixa e fora daquilo que está habituado, ou seja, da nossa licenciatura, formação base. E qual é a facilidade e impecabilidade após esse mestrado para uma pessoa que queira seguir mesmo essa área de gestão propriamente dita? Pronto, então, é assim, eu no ano em que concorri ao mestrado, eu concorri ao mestrado de Biologia Molecular em Aveiro, concorri da Faculdade de Economia e concorri ao de Oncologia no ICBAS, entrei nos 3. E, portanto, perdoem-me quem fez o de Aveiro, mas o de Aveiro na altura dava equivalência ao primeiro ano e, portanto, eu só tinha que fazer a tese, então pensei, eu não vou aprender nada, não é este que eu quero fazer de certeza absoluta. O de Oncologia do ICBAS era super interessante, mas era o que a maioria das pessoas tinha. E, portanto, eu quis fazer uma coisa diferente. Qual era o intuito? Para ser coordenador num serviço de saúde, tem que ter formação em gestão. E, portanto, uma das minhas ambições não foi exatamente por isso, porque assim, eu queria ver o lado da saúde, eu queria aprender a saúde do outro lado, não é? Porque assim, nós queixamos-nos que o Serviço Nacional de Saúde está mal, mas nós entendemos de onde é que vem o financiamento, entendemos porque é que não há mais investimento, eu queria perceber isso, e portanto o mestrado, para além da coordenação, porque era uma coisa que eu ambicionava, ok, não escondo isso, nunca escondi, não foi com esse propósito, mas depois a determinada altura da minha carreira achei que seria interessante coordenar a equipa, até porque achava que eu fazia de forma motivacional, mesmo com os colegas, não sendo eu coordenadora do serviço de anatomia. Portanto, basicamente foi o que era mais desafiante para mim. Eu gosto de desafios, não é? Portanto, por isso é que eu digo, depois claro que está, quando cheguei lá e percebi que eu era a única técnica e que o resto já era tudo licenciado em gestão ou economia, foi assim um susto, mas eu fiz as coisas e aprendi, e eu passo disso muitas vezes aos meus alunos, que é muito fácil nós criticarmos porque não vemos o outro lado. O mestrado em gestão e economia de serviços de saúde foi bom nessa área. Relativamente à empregabilidade, eu nunca poderia ser diretora-geral da empresa POC Medical Care e neste momento da CESPO Home Care, se eu não tivesse esse mestrado, ok? Porque há que ter competências de finanças, de contabilidade, de logística, de gestão de recursos humanos, de tudo mais. Não é fácil escolher o mestrado e depois especificamente fazer isso, foi um percurso, teve a ver com o meu background todo, a minha escolha para estes 2 postos de trabalho, ok? Mas a minha motivação foi aprender, literalmente, mesmo, perceber o outro lado. Mas obrigada pela questão, porque é pertinente. Obrigada, Ana. Penso que o Nuno ficou esclarecido.
eu agora aproveitava para fazer uma questão que tinha, ou uma curiosidade, digamos assim, que é, basicamente, então, a Ana é licenciada em Anatomia Patológica, no entanto, foi parar ao serviço de Virologia, numa altura em que ainda não existia CBL, por assim dizer. Portanto, o que eu queria perguntar foi, para já, qual foi o principal desafio, assim, e quais foram as diferenças maiores que notou? A primeira questão. E a segunda é se considera, eu acho que é uma pergunta um pouco óbvia e lógica, mas que se neste momento os novos profissionais de CBL, de Ciências Biomédicas Laboratoriais, têm mais a ganhar e estão mais bem preparados para essa atividade que é tão conjunta às duas áreas, como a Ana é prova disso, não é? Portanto, se puder falar um bocadinho sobre isso. Pronto, então vou responder primeiro à segunda. Acho que sim, ganharam imenso. Eu digo isso muitas vezes. Acho que foi uma estratégia excelente. Primeiro porque era o que já acontecia lá fora e nós estávamos completamente desligados, não é, do que era a realidade. Acho que todos nós aprendemos que se tivermos um background teórico, todos nós aprendemos a fazer a prática e a entender se assim o quisermos e eu sou a prova disso. O meu maior desafio, honestamente, foi integrar um serviço onde a única pessoa com quem eu tinha alguma relação era o Rui Medeiros, que na altura já estava muito mais na parte de investigação e menos na parte laboratorial do diagnóstico. Eu conhecia o Hugo, mas eu tenho um feitio muito teimoso e o Hugo também, não é? Portanto, pronto. E portanto, nós ajudamos-nos mutuamente, chocando muito um contra o outro. Perdoem os colegas de análises, mas eu fui... eu não posso dizer assim severamente atacada, mas fui ligeiramente atacada e questionada a minha formação para estar naquele lugar, ok? Portanto, eu cheguei a ter a diretora de serviço a dizer-me, mas a Ana tem competência, disse-lhe, eu faço HPVs desde 1999. Portanto, eu comecei um mês depois do professor Rui Medeiros a fazer captura híbrida, na altura, no laboratório da doutora Isabel Macedo Pinto. E eu tive cadeira de Biologia Molecular na minha licenciatura, portanto eu senti que entrei um bocadinho em território inimigo. O que é certo é que, efetivamente, eu fui por uma necessidade de mão de obra, foi excelente, eu aprendi muito, muito, devo isso tudo ao Hugo, e sou quem sou hoje em dia muito por ele, e ele ensinou-me a ser cada vez mais pragmática, mas essa foi a dificuldade, foi sentir que eu estava assim um bocadinho... Quer dizer, acredito que para a CBL neste momento é mais fácil porque nós já nos adaptamos, já tivemos alguns anos disso. Para mim, como anatomia, entrar na patologia clínica que era mais dominada pelos técnicos de análise, foi assim um bocadinho difícil no início, não confesso. Não foi fácil. Carolina, posso acrescentar só aqui uma coisa? Ana, desculpa interromper, as perguntas são para ti, mas eu gostava de fazer aqui uns comentários que acho que são úteis, tendo em conta que nós temos 180 participantes a ver e acho que provavelmente muitos deles com formação diferenciada. Era um bocadinho aquilo que eu comecei na minha apresentação a dizer quando disse que não é o curso que define o nosso percurso, é aquilo que nós queremos utilizar o curso para o percurso que queremos ter. E portanto aquilo que a Ana fez, e eu acho que é uma das coisas que nós devemos ser cada vez mais, é sabendo das suas competências básicas, ir buscar competências a áreas que possam permitir que a nossa evolução seja maior. E, portanto, essa questão de termos uma competência como a Ana tem em gestão é extremamente útil, muitas das vezes, para nós podermos perceber porque é que, de facto, como a Ana disse, porque é que os custos são como são, mas também porque não é só questão da interpretação de custos financeira, é também a metodologia de trabalho que é completamente diferente para quem está numa área laboratorial e passar para uma área ou clínica ou para uma área de gabinete, ok? E às vezes é importante nós termos a noção desta transversalidade das coisas para que as coisas possam evoluir. E agora, aproveitando isso para comentar esta última parte, de facto, há uma questão que nós em Portugal estamos ainda numa fase, e este é o meu ponto de vista, e eu acho que não é que eu tenha mais pergaminhos para falar disso do que qualquer outra pessoa, mas eu tenho uma formação transversal, venho de uma parte de um curso superior, de uma licenciatura em microbiologia, faço um mestrado, um doutoramento e acabo por ser médico, e ao mesmo tempo trabalho como técnico superior, mesmo sendo médico, mesmo sendo clínico fora da instituição.
E o que é que eu quero dizer com isto? Às vezes a questão de nós estarmos a olhar para os cursos de uma forma muito redutora, okay? E essa questão de ter um curso de análises que tem um perfil diferente de um curso de anatomia patológica, okay? Não pode ser a definição de futuro. Okay? E porquê que não pode ser a definição de futuro? Porque se há 20 anos atrás a biologia molecular era uma coisa que ninguém sabia muito bem se era da anatomia patológica, se era da patologia clínica, se era da genética, okay? E toda a gente achava que era só especificamente da genética, neste momento é de todos. Portanto, a anatomia patológica tem um componente muito importante, e até com aquilo que eu falei agora dos NGS e dessas coisas todas que são utilizadas nos tumores, e a patologia clínica também tem um componente muito importante de biologia molecular. E, portanto, as competências têm que ser adquiridas por ambas as áreas. E isso não pode ser um fator limitador para o desenvolvimento de tarefas. Eu costumo usar uma expressão que é, isto é como numa empresa de confecção, numa confecção, às costureiras que fazem, peço desculpa por estar a usar o termo no feminino, não estou a querer ser sexista com isto, mas às que fazem ponto corrido, às que fazem corticose, às que fazem outro tipo de técnicas. E as técnicas vamos sendo nós, à medida que vamos complicando e sabendo mais, que vamos conseguindo fazer coisas diferentes. E, portanto, não pode ser só a questão do curso como base que faz a diferenciação daquilo que nós podemos ou não fazer. E isso foi uma das coisas que eu com a Ana trabalhei, e acho que trabalhámos bem nesse aspecto, porque a nossa formação, sendo muito diferente, na prática, em atividade no laboratório, não era diferente. Sim, Disse bem, Ana? Disseste muito bem, obrigada. Pronto, e assim, para reforçar um bocadinho isto, embora eu seja da anatomia patológica, lecione CBL, eu acredito tanto que nós podemos ser todos um só, não é? E por acreditar nisso, eu não referi no meu percurso, mas eu sou associada fundadora da Biomed Lab e, portanto, eu só sou fundadora, não é? Porque de facto eu acredito que nós temos que cada vez mais sentir que todos somos um, não é? Que não é a anatomia patológica e dentro das análises a bioquímica, não, todos somos um, todos trabalhamos para o mesmo propósito, esse é o meu sentimento. Muito obrigada, queria agradecer também a intervenção do Hugo. Vou passar talvez para aqui algumas questões mais científicas, ok? Temos aqui bastantes questões no nosso chat. Então, tem aqui uma questão mais direcionada para a Ana, a perguntar qual é a metodologia de detecção de HPV no serviço de virologia do IPO e qual é que são os equipamentos que por norma são utilizados. Pronto, se calhar isso o Hugo está mais à vontade para Pois, falar, exato. que agora é ele que Direcionada está à lá. Ana, mas, Não tem mal, mas pode ser o Hugo, vá. Não, posso dizer assim, eu vou só fazer aqui uma, entre aspas, uma resenha histórica. Nós começamos com a captura híbrida, isto é, o professor Rui Medeiros começou em 97, julgo eu, ou 98, Ana? 98, foi 98. Eu não sou muito novo, mas não sou tão velho quanto isso, portanto ainda não estava nessa fase a trabalhar. E nós rapidamente, a partir de 2006, começamos a tentar modificar um bocadinho as técnicas para uma técnica mais baseada no próprio PCR, não a captura híbrida. E fizemos durante muito tempo, a nível interno, um PCR multiplex que nos permitia identificar vários tipos de HPVs ao mesmo tempo. E depois, quando houve a necessidade de melhorarmos o rastreio, a opção que foi escolhida foi um teste de genotipagem alargada, okay? Portanto, não um teste que permitisse só a genotipagem 16 e 18, que era aquilo que a maior parte dos sítios faziam, e portanto aquilo que foi optado por escolher foi um teste com genotipagem alargada, que é o teste da CIGIN, o Aniplex HR HPV, que faz a identificação dos diferentes 14 tipos de HPV de alto risco, e esse foi o método que nós selecionamos para fazer, porque nós acreditávamos que de facto a questão do conhecimento epidemiológico dos diferentes genótipos era importante. Hoje em dia são mais de 350 testes de HPV que existem no mercado, portanto depende muito de qual é a lógica, e eu acho, e agora aqui não querendo estar a segregar nada,
Eu acho que nós, nos laboratórios, cada vez mais vamos ter que ter diferentes testes para aplicar em diferentes contextos. E, portanto, por exemplo, quando nós começarmos a ter muitas mulheres vacinadas com a vacina quadrivalente para o HPV 16 e 18, não faz sentido eu ter um teste que me procura o 16 e 18 como individual. Faz mais sentido ter um teste de genotipagem nesse grupo. Por outro lado, às tantas, nas mulheres com mais de 50 anos de idade, às tantas o 16 e o 18 são de facto os mais importantes. E, portanto, eu acho que nós vamos ter que adaptar dentro daquilo que é a rotina laboratorial aos diferentes testes que existem no mercado. Obrigada, Hugo. Temos aqui também mais uma questão da Cristina, que ela pergunta se acha e considera que o self-sampling está longe de ser implementado cá em Portugal. Não, não está nada longe, eu julgo que está perto, eu julgo que vai ser, eu julgo que é uma das coisas que no próximos, eu não queria pôr uma linha temporal muito curta, mas eu julgo que nos próximos 2 anos vamos ser obrigados a avançar para isso. O self-sampling já é feito em muitos países do mundo de forma, ou isto é, começou a ser feito em vários países do mundo para tentar chegar a populações onde era quase impossível ter médicos ou outro tipo de desenvolvimento de testes. Hoje em dia, a grande utilidade do self-sampling, principalmente em países que têm programas de rastreio organizado, é para chegar a uma minoria da população que de facto não iria participar porque não gosta de ir ao médico, porque tem algum pudor, ou seja lá pouco for. Neste momento, em termos do rastreio populacional em Portugal, nós temos uma taxa de adesão muitíssimo grande. Mas essa taxa de adesão nunca vai ser 100%, nunca será em nenhum país do mundo. E, portanto, a utilidade dos testes de autocolheita é para permitir ganhar ali 4 ou 5% da população que não participaria no rastreio e que de facto pode participar. E eu julgo que isso será, nos próximos 2 anos, terá que ser um teste que vai ser implementado. Eu sei que já houve variadíssimos, entre aspas, estudos piloto, mas nunca propriamente assim no âmbito de rastreio de uma forma organizada, mas eu julgo que isso terá que ser avançado nos próximos 2 anos, sem dúvida nenhuma. Ótimo, obrigada. Tem aqui mais Acho que a Ana concorda comigo. Sim, aliás, o doutoramento neste momento, o artigo que está para sair é sobre isso, exatamente. Eu estava à espera que tu dissesses, estava à espera que dissesses esse brilharete, Ana, não é? Estava à espera que dissesses isso. Está quase, mas sim. Sim, de facto é uma coisa muito fácil de implementar. A Ana pode dizer provavelmente que a taxa de aceitação das mulheres em utilização do teste de autocolheita é muitíssimo alta. E portanto vai chegar a uma fatia de população que noutras condições não o faria. Exato, o que é excelente. Sim. Passando aqui para mais questões que temos, esta para a Ana Sousa, que é quais foram no geral os resultados obtidos no rastreio do HPV, em geral, não sei se a Ana quer comentar isto de forma geral. Assim, basicamente os resultados assim, estão quase a sair. Estão quase a sair, é o artigo que está para sair a seguir. Neste momento eu vou interromper a Ana. Nós estamos com o artigo com o sumário de 6 anos de trabalho em revisão para ser publicado nas próximas semanas e será aquele que vai permitir ter um espectro bastante grande da nossa população. Mas o primeiro artigo está publicado de 2019, está disponível gratuitamente na internet. Basta procurarem se quiserem procurar pelo meu nome, que acho que como eu estou como primeiro autor, Hugo Souza, Cervical Cancer Screening e Genotyping, podem de certeza que vai aparecer e os resultados estão lá do primeiro ano e meio de trabalho. Mas os próximos estão mesmo aí a sair. O outro está quase a sair, portanto é ficar atentos, sim. Aquilo que Ana, queres que eu dê só uns dados? Sim, é assim, a percentagem de positivos, não é? Pronto, e a relação com as lesões, se calhar acaba por ser importante, não é? Porque basicamente é isso que nós precisamos, não é? Para nós o que nos interessa é exatamente apanhar os positivos e os positivos sem lesão para seguirem follow-up e os com lesão, a lesão mais precoce possível para o tratamento, não é?
Se tiveres aí os dados à mão, se calhar eu não os tenho todos à mão, mas sei alguns de cor e eu acho que é bom. suficiente. Acho que uma visão geral. Não, mas o que é que posso dizer sobre isso? Uma das coisas que nós mostramos foi que na população da região norte de Portugal, e a amostra que nós neste momento temos é de 460 mil mulheres rastreadas até dezembro de 2021, portanto, depois de dezembro de 2021 para a frente já fizemos 130 mil, portanto, estamos sempre a crescer. Nós temos uma percentagem de HPV na população de cerca de 13%, 12,8%. O que significa que é uma percentagem bastante aceitável, bastante comparada com a maior parte dos países ocidentalizados. Essa percentagem é mais alta nas mulheres com 25 anos de idade e depois vai diminuindo. Portanto, ela começa à volta dos 18% aos 25 anos de idade e termina à volta dos 6,5% aos 64 anos de idade. Portanto, há um decréscimo da percentagem na população, o que já é o de esperado. Portanto, à medida que há um envelhecimento, há uma diminuição da prevalência dos HPVs. Outra coisa que podemos dizer já é que o HPV 16, o 16 particularmente, era o HPV mais prevalente. Neste momento já não é, porque neste momento nós já temos muitas raparigas vacinadas e, portanto, houve um decréscimo bastante significativo da percentagem de HPV 16 na nossa população. O 18, que era muito importante em termos de risco para cancro, tem uma prevalência muitíssimo baixa, é o mais raro de todos os HPVs de alto risco, dos 14 que nós temos testado. E posso adiantar que há um segundo grupo de HPVs dentro dos 14, temos o 16 e 18, e depois temos um segundo grupo de HPVs que parece ter um impacto muito grande no desenvolvimento de lesões e que provavelmente vai precisar de alguma atenção nos próximos tempos, como particularmente o HPV 31, o 33 e o 45, tem um impacto no desenvolvimento de lesões que parece ser mais importante até do que o HPV 18, por exemplo. Okay? Portanto, isto pode mudar um bocadinho os aspectos nos próximos tempos. Depois há uma série de dados paralelos muito interessantes sobre a diferença da prevalência nas diferentes regiões dentro da região norte. Portanto, as grandes cidades têm maior prevalência do que as cidades mais pequenas. A distribuição dos genótipos é bastante homogénea nas diferentes cidades e, portanto, também não há assim uma grande variabilidade nisso, mas seriam muitos dados para estarmos aqui a discutir. E agora, em termos de curiosidade, desse rastreio que já foi publicado e tudo mais, e entre este que estão prestes a publicar, nota-se assim muitas diferenças? Nota-se bastantes diferenças em 5 anos, e isto é uma coisa que nós defendíamos, a Ana e eu, o professor Rui Medeiros, a equipa que trabalhava, a Joana, as outras pessoas que trabalharam todos connosco. Nós já tínhamos essa percepção à medida que íamos fazendo testes de que havia uma mudança de alguns genótipos. E isso de facto verificou-se, e é por isso que nós às vezes, quando olhamos para alguns estudos que são feitos em diferentes populações com 5.000 amostras ou com 10.000 amostras, temos uma ideia daquilo que existe na população, mas quando depois juntamos 460.000 amostras, que era o caso deste artigo que vai sair, o panorama que nós temos é muito mais fiel àquilo que é a realidade. E, portanto, o 16, que era muitíssimo prevalente, e o 39, que era muitíssimo prevalente no nosso primeiro artigo, neste momento, esses dois estão fora do top 5, praticamente. Okay? Porquê? Porque passamos a ter uma ideia mais alargada, há muitas mulheres vacinadas e, portanto, o 16 desapareceu, não é? Nesse grupo de mulheres vacinadas. E, portanto, começamos a ter essa transformação de dados, que é uma transformação que vai continuar nos próximos, se nós formos ver daqui a 5 anos, provavelmente vamos ter umas prevalências ligeiramente diferentes. Em termos da percentagem global, ela é bastante homogénea, anda entre os 12% e os 13,5% ao longo dos diferentes anos, mas em termos da variabilidade dos genótipos, tivemos uma mudança que é uma coisa que precisa de alguma atenção para o futuro. Só uma chega muito rápida, que a gente também não se pode alongar muito mais. É assim, nós defendemos desde o início a genotipagem completa, e isto é extremamente importante, e nós tivemos alguns casos desses. Porquê? Porque conforme as vacinas vão evoluindo, e as vacinas também só podem evoluir e incluir outros subtipos se eles começarem a ser mais prevalentes a nível mundial, ok? Portanto, quando nos diziam no início, isso não interessa nada, o 33 ou
qualquer um dos outros não está associado a lesões, não tem interesse em genotipar. Nós ouvimos isto há anos, ok? Os primeiros anos foram muito duros para nós. É extremamente importante a genotipagem completa e nós defendemos isso desde o primeiro dia, porque só assim é que nós conseguimos evoluir e, de facto, perceber a associação, porque há vários outros subtipos, exatamente porque a vacina que existe há mais tempo vai eliminando o 16 e o 18. Pronto, é só uma chega que, assim, foi sempre o nosso gold standard, foi nunca fazer genotipagem que não a completa exatamente para isso, não é? Para termos estes dados todos epidemiológicos e podermos melhorar a vacina, inclusive em mulheres que sabem que estão positivas, fora até da idade que supostamente o sistema imunológico controlaria, foram vacinadas e nós temos casos desses, não é, Hugo? E que foi eliminado o HPV, portanto isto é extremamente importante. Se a genotipagem não fosse completa, se calhar não... Perdíamos alguma não informação. Sim. Perdíamos informação. As estratégias de saúde pública, não tínhamos aqui Vamos ouvir mal, outra vez. Estamos novamente a ouvi-lo assim com muito... Foi a minha internet que fez um boicote agora. Conseguem ouvir-me? Ok, já está perfeito novamente. Pode continuar. Ok. Penso que já estamos a ouvi-lo. Ora diz. Agora estás sem microfone. Conseguem ouvir-me? Sim, está novamente bem. Não sei se quer acabar o raciocínio. Sim, peço desculpa, a minha internet foi abaixo. Não, mas já perdi-me no meio destas coisas aqui da internet. Mas pronto, a questão era em termos de estratégias de saúde pública, muitas das vezes nós temos que pensar o que é importante para implementar. E portanto a primeira coisa que era importante era pôr um teste de HPV, independentemente dele qual fosse. E nós chegamos a discutir em alguns sítios que não percam muito tempo a decidir qual é o teste que devem utilizar no rastreio. Utilizem um teste de HPV e ponham rápido. Façam reavaliações. Ao final de 2, 3 anos, reavaliem se aquele teste está a ser útil ou não. Para nós, e muito porque vínhamos de uma parte de investigação muito ligada ao HPV, muito ligada a isso tudo, nós sabíamos que era muito importante ter o panorama global para depois poder tomar estas decisões, lá está, deste artigo que vai sair agora, que tem esse impacto mais de dizer qual é a quantidade de lesões que nós podemos prevenir utilizando uma vacina nonavalente, qual é a quantidade de mulheres que vai beneficiar de ter, de facto, a vacina nonavalente, qual é a percentagem de lesões associadas aos outros HPVs, não 16 e 18, e de que forma é que esses HPVs nos precisam de alguma atenção. Portanto, isso vai ser transformado, mas são pontos de vista diferentes. Em termos de estratégia para um rastreio, um programa de rastreio, entre aspas, okay, o que eu vou dizer aqui leva umas aspas bem grandes, qualquer teste servia, porque o que era importante era pôr em prática. Okay? Depois, tinha que ser reavaliado. Ok, Hugo, obrigado. No sentido desses resultados que vocês estão a ter, tenho aqui algumas perguntas no sentido seguinte: será que esses novos resultados poderiam levar ao desenvolvimento ou pensar no assunto sobre a criação de novas vacinas direcionadas? Ana, queres falar? É assim, essa é a lógica, mas isso não depende só de nós, não é? Porque a vacina, quer dizer, acaba por ter que ter uma população ou um reflexo da população mundial, não é? Portanto, nós não desenvolvemos vacina especificamente para Portugal, isso era excelente, não é? É quase como o tratamento que nós fazemos neste momento no IPO, e o Hugo sabe disso, que antigamente eram muitos doentes para um médico e agora é um médico, é ao contrário, não é? Eram, assim, muitos doentes para um médico e agora são muitos médicos para um doente, não é? Portanto, o ideal era mesmo esse, era com precisão, não é? E medicina de precisão, neste caso preventiva, tentar que aquela mulher tivesse a melhor vacina possível, mas isso está fora do nosso controle, não é? Portanto, acabamos por fazer parte da estatística mundial, mas não conseguimos controlar isso.
Sim, neste momento, com a vacina que existe no mercado, com a nonavalente, nós temos uma proteção de cerca de 70% de todos os HPVs que provocam lesões, portanto, nós já vamos ter uma redução bastante significativa. Logicamente que aquilo que nós precisamos de fazer em termos de estratégias é não pôr os ovos todos apenas num cesto e, portanto, a estratégia da prevenção do cancro do colo do útero em particular e a própria União Europeia agora com o Europe Beating Cancer Plan até 2030 diz que a prevenção tem que ser feita com a prevenção primária da vacina e a secundária do rastreio, as duas em conjunto. Elas não podem funcionar se não estiverem as duas juntas. E, portanto, às vezes é uma questão de percebermos, precisamos mesmo de uma nova vacina ou precisamos ter estratégias específicas para complementar a informação daquilo que a vacina permite fazer. Portanto, neste momento, acho que é isso que vai acabar por funcionar mais. Ok, Hugo, obrigada. Para não nos alongarmos muito mais, eu ia fazer só mais duas questões pequeninas, já que tinham colocado há bocado. A primeira era a relação entre o HPV, se conseguem ver alguma correlação com o microbioma vaginal. Se tem alguma informação sobre isso. Hugo, isso fala tudo, tá? Excelente. Nós estamos neste momento a acabar um trabalho sobre isso. Reparem que na minha apresentação eu falei sobre isso. Okay? É um dos tópicos, um dos hot topics agora, nos últimos 10 anos, é o microbioma. O microbioma de tudo modifica, desde a hipertensão, desde as doenças respiratórias, todos estão relacionadas com a variabilidade do microbioma. Havia uma percepção de que algumas mulheres tinham uma maior proteção do que outras para o desenvolvimento de lesões. Portanto, essa percepção foi começando a ser estudada. Nós, neste momento, estamos a acabar um trabalho, o artigo está prontinho, espero que a aluna responsável pelo artigo esteja a assistir, que é a Andreia, que falta rever mesmo só os detalhes finais do artigo para que ele possa sair. E portanto eu não vou estragar a surpresa, mas vou só dizer uma coisa que nós já tínhamos essa percepção ao longo dos últimos 6, 7 anos, é que a população de lactobacilos vaginais é muito importante na prevenção das infecções por HPV. E portanto, aquilo que vai ser estratégias de futuro e que já era feito por alguns ginecologistas em particular, que era estimular a flora vaginal normal para que pudesse haver aquela homeostasia dos tecidos, de tal maneira que uma infecção por um HPV não pudesse estabelecer-se de forma persistente e que fosse possível que o epitélio da vagina e do colo do útero estivessem mais estanques ou mais protegidos dessa infecção. Portanto, isso vai ser mais um artigo que vai sair nos próximos tempos. Portanto, esperemos e depois vamos consultar os novos artigos que estão por sair com muitas mais informações. Fazer uma lista, ok, Hugo Sousa, porque alguns meus estão com Ana Tavares, outros estão com Ana Sousa, portanto... Exato, eu há bocado disse, se procurarem Hugo Sousa e Ana Tavares vão aparecer alguns trabalhos juntos. Portanto, é capaz. Agora, Ana Sousa a partir de há uns tempos. Agora vá. Ok, muito bem. E acho que vamos partir para a última pergunta. Também já nos estamos assim a alongar um bocadinho no tema, mas é bom sinal que a conversa está a ser boa, muito interessante. Também ainda não perdemos muitos participantes, é isso. Por isso estamos todos a gostar e está a ser um bom momento. Mas pronto, também para nos alongarmos muito mais e depois se quisermos falar sobre o assunto, mas tem aqui uma questão que é da possibilidade de haver a detecção de HPV no futuro em amostras de urina. É assim, Ana, citologia urinária, queres falar sobre isso? Não, nós já experimentamos isso, ok? Portanto, malta, não funciona, não acredito. Não concordo, Ana, não concordo. Jesus, pronto, ok. Eu das experiências que eu fiz no início, nada funcionou, portanto, agora fala tu, vai, eu já saí quase há um ano do IPO. Há aqui vários aspectos. Isto é há bocado como estávamos a falar daquela questão de self-sampling, não é? Portanto, qual é que é a utilidade de um novo tipo de amostra no diagnóstico? Se me disserem assim, ok, queremos fazer diagnóstico no homem, ok? No diagnóstico no homem, nós sim, de facto, os métodos de colheita de urina e há alguns novos no mercado que fazem uma concentração da urina de maneira a que possa ser retiradas as células que descamaram durante o processo de urinar, pode ter uma utilidade significativa. Para a mulher, enquanto tivermos a citologia cervicovaginal a funcionar bem e enquanto tivermos a possibilidade de oferecer a autocolheita e ela tiver uma boa receptividade, eu penso que não ganhamos muito.
ok? Agora, em termos tecnológicos, isto muda muito e quem sabe se daqui a 2, 3 anos não temos um teste no mercado que faz com uma alta sensibilidade a pesquisa de HPV na urina. Isso pode sempre acontecer e nós temos que estar prontos para fazer essa interpretação e a modificação. É a tal questão que nos aconteceu em 2016. A citologia cervicovaginal era a técnica de rastreio, era muito boa, toda a gente a utilizava, houve uma necessidade e tivemos que modificar para um teste de HPV e soubemos evoluir, soubemos adaptar-nos a isso. Ok, muito bem. Temos de estar sempre abertos a novas possibilidades, o que também ajudaria muito na tal questão do self-sampling. Sim, e a questão muito importante que eu estava a dizer é principalmente para os homens. Eu acho que nos homens, eu acho que esse vai ser provavelmente uma área para desenvolver bem essa técnica, por exemplo. Ok, tendo em conta, acho que as questões terminam por aqui. E resta-me agradecer-vos a ambos, foram 2 oradores fantásticos. Muito obrigado eu pelo convite. Saímos todos deste meeting, digamos assim, muito mais ricos e a saber muito mais sobre a biologia molecular no cancro, principalmente no HPV, o rastreio do colo do útero. Queria apenas alertar aos participantes que ainda nos estão a ouvir para deixarem os seus e-mails pelo chat, se quiserem receber o certificado de participação. E mais uma vez, apresentar o congresso, não digo apresentar, mas incentivar-vos a passarem pelo site, a verem o programa com atenção e inscreverem-se e registarem. Qualquer dúvida que possam ter, quer relativamente aos webinars ou ao congresso, podem contactar-nos através do nosso e-mail ou mesmo através das plataformas que temos disponíveis, as redes sociais, que tentaremos sempre responder às vossas questões e ajudar naquilo que possamos, da melhor forma que conseguirmos. Portanto, qualquer coisa, estamos cá, a Biomed Lab. Portanto, agradeço muito a vossa participação, até quase às 11 da noite, ok? É bom sinal, foi uma boa conversa e agradeço tanto aos oradores como aos nossos participantes. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Carolina, antes de desligar, só para dizer 2 coisas muito rápidas. Eu partilharei com a organização os slides que fiz, mesmo não sendo assim extraordinários, podem depois partilhá-los para os participantes que assim desejarem, está bem? E a segunda coisa, como a Ana disse na apresentação, que eu só faço um elogio por ano, só para dizer que foi um prazer imenso trabalhar com a Ana durante 5 anos e que tenho muitas saudades de trabalhar com ela. Também eu, que eu também tenho saudades da bancada. É muito bom ensinar, mas desligar esse bichinho, epá, por isso a investigação acaba sempre por estar assim. O que vale é que o ano já está a acabar e já não levas mais elogio nenhum. Ok, combinado. Obrigada. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos.